E aí, moçada, Cláudio de Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel. E hoje vamos terminar nossa aula sobre processos metabólicos. Hoje falaremos sobre quimiossíntese. Vamos relembrar algumas coisas sobre esses últimos dois capítulos. O capítulo 5, nós vimos dois processos chamados de respiração celular e fermentação. Qual que é a característica que eles têm em comum? Ambos os processos, eles trabalham com a quebra da molécula de glicose. Ou seja, eles vão quebrar aquele monossacarídeo, lembra disso? Lá da aula de bioquímica, né? Eles quebram a glicose para utilizar o que? A energia que está ali embutida dentro das ligações químicas da molécula. Lembrando que a glicose é C6H12O6. Então, quando em um processo metabólico você quebra a glicose, essa quebra acaba liberando energia. E aí, a energia ela é representada pelo ATP. Lembra? O ATP é adenosina trifosfato. Ele quebra, libera energia e ele vira o ADP, adenosina difosfato. Ok? Então, esses processos de quebra, eles são chamados de catabólicos. Dentro da biologia, quando a gente fala de processos metabólicos, nós vamos ter dois grupos: os processos catabólicos e os processos anabólicos. Os catabólicos são esses de quebra, fermentação e respiração celular. Lembrando que a respiração celular é na presença de oxigênio e a fermentação é na ausência de oxigênio. O segundo conjunto de processos metabólicos nada mais é do que o processo de construção anabólico, o anabolizante, né? Tem uma galera aí que usa anabolizante para aumentar a massa muscular, quer que cresce a massa muscular. Só que nesse caso aqui, do ponto de vista dos seres vivos que fazem fotossíntese e quimiossíntese, eu estou falando de processos anabólicos de síntese, de produção. Produção de quê? Do seu próprio alimento. Então, a galera que faz respiração celular e fermentação pode ser tanto autotrófica quanto heterotrófica. Lembra disso? Autotrófica é quem produz seu alimento, heterotrófica é quem consome qualquer tipo de alimento. Nós somos o quê? Auto ou heterotróficos? Nós fazemos fotossíntese? Ou a gente come alguma coisa para poder transformar em nutrientes e com isso gerar energia? Isso mesmo, nós somos heterotróficos. Agora, quem faz fotossíntese, que nem nós vimos na aula passada, e quem faz quimiossíntese, são aqueles organismos que produzem seu próprio alimento, ou seja, eles são autotróficos. Então, no metabolismo anabólico de construção, de produção, de síntese, aí só entra quem é autotrófico. Vamos lembrar rapidinho da fotossíntese. A fotossíntese, as plantas, as algas ou as cianobactérias, elas utilizam gás carbônico, utilizam a água, né? Elas vão quebrar a água para quê? A contribuição delas para o ambiente é o oxigênio. Ela joga fora o oxigênio. E os hidrogênios saem lá da fase clara e vão lá para a fase escura. Lembrando que a fase escura não é de noite. A fase escura é na ausência de luz, pode ser de dia. A planta fica fazendo os dois processos concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Tanto a fase clara quanto a fase escura. Então, na fase clara, ela pega a energia luminosa, ela ativa ali as clorofilas, ela quebra a molécula de água. O oxigênio, então, ela joga para fora e pega gás carbônico. O gás carbônico vai lá para a fase escura, juntamente com o hidrogênio. Qual que é o intuito disso? A fase escura é a fase de produção de glicose. Qual que é a fórmula da glicose mesmo? A fórmula da glicose é C6H12O6. CO2 mais hidrogênios, um monte de CO2 mais um monte de hidrogênio, eles vão se juntar e aí então os organismos autotróficos conseguem sintetizar suas próprias partículas alimentares, as suas próprias moléculas orgânicas. E aí eles utilizam essas partículas para quê? Para quebrar e produzir energia. Olha como que é um ciclo entre os dois processos. Então, quem faz fotossíntese e quem faz quimiossíntese navega nos dois processos, tanto no de produção de glicose quanto no de quebra de glicose. E aí vamos entrar, então, na segunda parte desse metabolismo anabólico, e hoje nós vamos falar de quimiossíntese. A quimiossíntese
ela é um processo realizado por procariontes, né? Ainda não foi descoberto nenhum tipo de eucarionte que faz esse processo. Eu estou falando de células de organismos unicelulares que conseguem utilizar compostos inorgânicos, tá? Hidrogênio, amônio, nitrito, sulfeto de hidrogênio para quê? Para sintetizar moléculas orgânicas. É o mesmo princípio, só que aqui eles não estão utilizando mais CO2. Quem utiliza o CO2 junto com a energia luminosa é quem faz fotossíntese. Quem faz quimiossíntese vai usar a energia de outros compostos inorgânicos. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é de um grupo de procariontes, lembrando que o procarionte é aquele organismo que não tem a carioteca, é um organismo simples, são as árqueas metanogênicas. O próprio nome já diz, essas árqueas, esses procariontes, não confundam, eles não são bactérias. É um segundo grupo de organismos procariontes. Essas árqueas, então, elas produzem gás metano. Olha que interessante isso. Ela vai fazer uma reação entre hidrogênio e gás carbônico e vai produzir gás metano. Esses micro-organismos podem ser encontrados em tubo digestório de animais, e inclusive a gente, né? Principalmente vaca. Vaca tem muito disso. A vaca é um grande contribuinte para a emissão de metano na atmosfera. Peido de vaca tem muito gás metano por causa da presença dessas arcas. Em depósitos de lixo, ou seja, aqueles lixões, o pessoal começa a aterrar, acumula, chega um momento que isso aí chega até a explodir de tanto gás que é acumulado. Tem algumas empresas que, nos aterros sanitários, que são feitos de forma controlada, porque lixão é proibido, galera, nós vamos falar sobre isso ano que vem nas aulas de ecologia, os aterros sanitários, eles acabam coletando esse gás e utilizando como biocombustível, como biogás. Ou em ambientes pantanosos, ou seja, onde o gás oxigênio é quase escasso ou ausente, ou seja, um ambiente anaeróbio. E aí o que acontece? Olha a reação química que ocorre. Então eu tenho ali as árqueas, elas pegam ali, ó, gás carbônico mais hidrogênio. O que elas vão produzir a partir disso? Metano, água e energia. E elas acabam, então, produzindo partículas alimentares ali, a partir desses elementos, justamente para a produção de sua partícula alimentar, e ele quebra essa partícula alimentar e ele produz energia por causa disso. Olha que interessante, então, o que um quimiosintetizante faz. Não está utilizando mais aqui nenhuma outra coisa, só água, só hidrogênio e gás carbônico. Se você for lembrar a fórmula da glicose, C6H12O6, você percebe que aqui nós temos todos os elementos necessários para a produção desta molécula. Um outro grupo de bactérias agora bem interessantes, bactérias quimiosintetizantes, elas são fundamentais para o ciclo do nitrogênio. Lá no segundo ano, nós vamos estudar ciclos biogeoquímicos, que são ciclos dos elementos químicos. E um dos principais é o nitrogênio, porque planta não cresce sem nitrogênio. Só que a planta não consegue pegar o nitrogênio atmosférico. Por exemplo, nós estamos respirando. Nós vamos falar depois sobre o sistema respiratório em uma próxima aula. A gente não respira só o oxigênio, a gente inala aqui, ó, né? O ar atmosférico. A maior parte, quase 80%, é gás de nitrogênio. Só que a gente não utiliza ele não fede nem cheira para a gente nesse sentido. Nem as plantas não conseguem sintetizar, não conseguem absorver esse nitrogênio para usar para crescer. Então, para isso, vai ser preciso uma série de reações para o quê? Capturar esse nitrogênio, transformar eles em amônio, de amônio virar nitrito e nitrito virar nitrato. A planta consegue absorver nitrato. Ela usa, então, o nitrato, que é um composto orgânico, rico em nitrogênio, justamente para crescer. E nós vamos falar sobre esse exemplo dessas bactérias hoje. Então, nós temos ali as nitrisomonas e nitrosococos, são dois gêneros de bactérias que fazem um processo chamado de nitrosação. Tá? O que é isso? Nitrosar significa transformar amônia em nitrito. É o primeiro passo dessa quimiossíntese para a planta conseguir utilizar o nitrato. Então, eu tenho amônia ali de diversos pontos. Agora eu vou mostrar uma imagem que vai explicar da onde que vem essa amônia para o solo ali, ou para a água também, que isso ocorre na água. Então, o primeiro passo é chamado de nitrosação, é a transformação da amônia em nitrito, que é esta fórmula aqui. 2 moléculas de amônia mais 3 moléculas de oxigênio
produz 2 moléculas de nitrito, 2 moléculas de água, íons de hidrogênio e energia. Né? É o primeiro passo para a planta conseguir absorver o nitrato. Então, eu transformo amônia em nitrito. Eu não, né, gente? As bactérias, lógico. E aí, um segundo grupo de bactérias, dos gêneros Nitrobacter e Nitrococcus, realizam a nitratação. O que é nitratar? Nitratar, né, é transformar o nitrito, NO3-, em NO2- em nitrato, que é o NO3-. E aí, esse nitrato as plantas conseguem absorver. Olha só aí, 2NO2-, que é o nitrito, é o íon nitrito, né? Lembrando, se tiver um sinalzinho de menos ou mais, a gente já sabe que são íons. Mais oxigênio, o que eu produzo? 2 moléculas de nitrato mais energia. Então, no processo de quimiossíntese, eu tenho transformações da mesma forma que a fermentação, que a respiração celular, que a fotossíntese, a quimiossíntese também tem transformações químicas. E aí, o conjunto de nitrosação, amônia e nitrito, e nitratação de nitrito a nitrato fazem parte de um processo chamado de nitrificação, que é bem importante lá no ciclo do nitrogênio, que vocês vão ver com muito mais detalhes lá no segundo ano na aula de ecologia, ok? Então, eu estou apresentando para vocês alguns exemplos de micro-organismos que realizam o processo de quimiossíntese. E aí, essa imagem que eu quero mostrar para vocês, que diz respeito ao processo, ao ciclo de nitrogênio, propriamente dito. Olha só, o que acontece? Como eu disse, na atmosfera ela é rica em gás nitrogênio. Então eu vou ter bactérias que vão fixar esse nitrogênio no solo. Eu vou ter bactérias tanto nas raízes de leguminosas como no solo. Então elas vão pegar esse nitrogênio atmosférico e transformar em íons amônio. Tá? Só que não entra no processo de quimiossíntese, é outro processo que depois nós comentaremos. Então, a função dessas bactérias fixadoras é justamente pegar o nitrogênio que está aqui na atmosfera e fixar ou nas raízes de leguminosas. O que é uma leguminosa, professor? Feijão, amendoim, soja, lentilha, todas essas plantas que produzem vagens. Ou no solo ou na água. Então, eu tenho bactérias fixadoras. Perdão. Nós temos bactérias fixadoras nesses ambientes. E aí vem os processos de quimiossíntese propriamente dito. Ah, a amônia também vem de excreção, né, de xixi, de cocô de animais, de morte e decomposição de plantas ou de animais. E aí, o que acontece? Essa amônia, pouquíssimas plantas conseguem absorver ela. E aí, então, nós temos aqui no caso do solo o grupo das nitrosomonas, que elas vão converter amônia em nitrito, que é o processo de quê? Nitrosação. E aí, nós temos bactérias também que convertem o nitrito em nitrato. Nesse caso aqui, a bactéria chamada de Nitrobacter, que é o processo de nitratação. Os dois conjuntos recebem o nome de nitrificação. Então, esses dois processos, amônia para nitrito e nitrito para nitrato, nós temos, então, quimiossíntese. E nós temos também bactérias que vivem próximas a fontes hidrotermais, ou seja, ambientes que geralmente são inóspitos à maioria dos seres vivos. Imagina ali, você tem fontes termais de 130, 140, 150 graus Celsius. Imagina colocar a mão numa fonte termal dessa. Ela é totalmente perigoso você queimar a mão a tal ponto que você pode chegar a perder a mão. E ali, então, esses locais geralmente são muito profundos, não tem luz e não tem gás oxigênio. Então, essa galera utiliza outros elementos. Nesse meio existem as famosas bactérias sulfurosas. Elas vão utilizar sulfeto de hidrogênio, aquelas fumarolas. Se você olhar qualquer documentário que mostra fundo do mar, que está saindo ali gases, parece que está borbulhando, isso ali está extremamente quente. Essas bactérias são bactérias chamadas de extremófilas, porque vivem em ambientes extremos. Então, isso ali está liberando enxofre. E aí, o que acontece? Né? Elas vão pegar o sulfeto de hidrogênio, vão converter ele em energia, e aí eles vão liberar gás e enxofre. Então, geralmente, esses ambientes, eles vão ter um cheiro bem forte, um cheiro de ovo podre, que é mais ou menos o cheiro do enxofre. Qual que é a reação? Gás carbônico mais 2 moléculas de sulfeto de enxofre, você produz ali CH2O, que é uma molécula, é o padrão ali para todo e qualquer carboidrato. Se eu multiplicar isso ali por 3, olha só, C3H6O3, ou seja, glicose, mais 2 enxofres e mais água. Então, essas bactérias sulfurosas, essas bactérias que convertem o sulfeto de hidrogênio em sulfeto,
são bactérias de ambientes extremamente extremos. Beleza, galera? Então, vamos fechar a aula de hoje. Pega lá a questão 10, né? Que nós vamos resolver essa questão agora. Lá, propostas de 10. Opa! Vida demanda energia, questão 10. Sem energia, a organização característica dos seres vivos não consegue se manter. Com relação a esse tema, analise as proposições a seguir. É uma questão que você tem que ter visto bem. Esta aula é a aula anterior sobre fotossíntese. E o outro capítulo também. É uma questão que envolve todos os capítulos. Na quimiossíntese, a energia utilizada na formação de compostos orgânicos provém da oxidação de substâncias inorgânicas. Foi o que nós acabamos de falar. Amônio, nitrito, né? Sulfeto de hidrogênio, enfim, compostos inorgânicos. Então está verdadeiro. Item 2. Na fotofosforilação, a energia luminosa do Sol, captada pelas moléculas de clorofila, organizadas nas membranas dos tilacoides, é transformada em energia química. Verdadeiro também. Item 3. Na fermentação, há liberação de energia suficiente para a síntese de duas moléculas de ATP. Lembra que eu disse? Quem que é mais eficiente, a respiração celular ou a fermentação? Galera, com certeza é a respiração celular. A respiração celular produz de 36 a 38 moléculas de ATP. A fermentação só produz duas moléculas. Então, essa afirmativa também está correta. E o último item, item 4, fala o seguinte. Ao final do ciclo de Krebs, os elétrons energizados e os íons de hidrogênio produzidos são utilizados para constituir ATP na cadeia respiratória. Lembrando que o ciclo de Krebs ocorre lá na respiração celular, ou seja, verdadeiros hidrogênios vão ser utilizados para a produção de mais ATP lá na cadeia respiratória. Então, a alternativa correta, a letra D, todos os itens estão corretos. Galera, abraços e até a próxima aula de biologia, então. Valeu!